fala assim: Deus, fala com ele, para ele falar para mim tudo que eu preciso esta noite, porque Deus vai colocar nessa mente aqui, fazer da mente dele uma mente refrigerada, abençoada, para te abençoar. Então vamos orar. Deus, aqui está o teu filho, nós queremos te louvar, te agradecer por tudo, ó Pai. Seja para com ele, abençoando-o, não somente agora, mas toda a sua jornada de vida, o seu projeto de vida que o Senhor colocou, o desafio que ele abraçou. Pai, que o Senhor seja para com ele, o direcionando e fazendo dele, ó Pai, um homem segundo o teu projeto, segundo a tua vontade. Para que isso aconteça, abençoe o seu lar, a sua esposa, os seus filhos. Guarde essa vida, faça dele cada dia esse homem abençoado por ti, vitorioso, porque isso está na sua mente, no seu coração e na sua palavra. Só Pai, e tudo o que ele disser aqui esta noite, venha do teu trono. Usa, ó Pai, como uma ferramenta abençoadora esta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu disse para ele que até 10 horas está bom, tá, irmãos? Até 10 horas? Quem diz, dê um amém bem alto aí. Boa noite, igreja. A paz do Senhor, pode sentar. Eu sinto que hoje eu vou me emocionar aqui, porque quando o pastor fez o convite, a pastora também, eu fiquei pensando, o que eu vou falar, Aí eu fui a Belo Horizonte final de semana passada, eu fui no sábado. Aí eu saí bem cedinho de casa, o voo era 6 da manhã, e eu tive que acordar às 4. Aí nessa hora que eu pergunto, quem que escolheu esse horário? Aí eu descobri que fui eu mesmo, porque não tinha outro horário. Aí acordei de madrugada, cheguei lá, tomei café da manhã e fui direto para o congresso de homens. Eu ia ministrar 2 vezes, no início do congresso e no final. Mas depois que eu ministrei, eu fui tão ministrado, que quando o último pastor estava ministrando, aí o bispo olhou para mim e falou assim: agora é você. Eu falei assim: dou conta não, vai ter que encerrar nele, porque eu estou chorando aqui. E aí Deus falou muitas coisas comigo, e eu não ministrei mesmo, deixei ele terminar, o outro pastor, que foi assim um ponto mais alto do congresso. Aí eu fui para Salvador, no dia seguinte, 6 da manhã, 2 noites sem dormir direito. E eu tinha avisado um pastor da cidade que eu ia visitá-lo na igreja no culto de domingo de manhã. E eu estava tão cansado, quando eu cheguei em Salvador, eu falei assim: quem que teve essa ideia de falar que ia visitar ele? Que eu estou tão cansado, porque à tarde eu tinha um treinamento, que começava às 14 horas. Então eu ia ter que ir para a igreja dele, e depois ir direto para o treinamento. E aí eu fui ministrado de novo. E quando Deus falou comigo, tanto no sábado quanto no domingo, Ele me deu uma palavra. E aí eu pensei de trazer essa palavra aqui para a igreja. E aí eu virei para o pastor e falei: pastor, o senhor tem alguma direção, alguma palavra específica? Ele falou assim: não, faz aquela que Deus falou no seu coração. Eu falei: será que é essa mesmo? Então é o que tem para hoje. E eu vou falar para você. Se você tem a sua Bíblia aí, abra em Romanos. Você já conhece. Se você não tem, anota, depois você lê em casa. Romanos 12, 2. Um versículo muito conhecido. A minha versão pode ser um pouco diferente da sua, mas talvez a gente entenda. A gente vai entender, né? Romanos capítulo 12, versículo 2. Diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ela não é só boa, ela também é agradável. Mas ela também não é só boa e agradável, ela também é perfeita. Vontade de Deus, então não é a nossa vontade. E a gente passa uma vida inteira querendo fazer as coisas, escolher as coisas, e é natural do ser humano querer escolher. E a vida que você merece viver não depende dos recursos que você tem hoje, depende das escolhas que você faz. E a pergunta é: será que você está fazendo as melhores escolhas? Porque se você vai viver a vida a partir das suas escolhas, a vida que você merece viver depende das escolhas que você vai fazer.
E para fazer as melhores escolhas e viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa renovar a sua mente. O meu desejo hoje é que essa palavra traga um renovo na sua forma de pensar, em suas emoções, em seus sentimentos. Porque você merece ser feliz. A vida é curta, passa rápido, não dá tempo de ficar tentando. Ou você dá certo nessa vida, ou você dá certo nessa vida. Eu me lembro quando eu fui a Israel e eu fui no lugar onde eles dizem que provavelmente, Israel, quem já foi sabe que é difícil você dizer que foi ali que aconteceu, porque muitas coisas mudaram, né? Então, estrutura de cidade, aquela coisa toda, mas eles disseram assim, Davi enfrentou Golias em um vale, e nós estávamos em um vale. Então imagine que Davi agora está descendo para enfrentar Golias. Eu imaginei Davi descendo no vale, Golias descendo do outro vale. Eu imaginei o que deveria ter passado na mente de Davi. Porque em um vale, para correr vai ter que subir a montanha. E não dá para correr subindo uma montanha. Então eu acredito que ele desceu pensando, ou eu mato o gigante, ou eu mato o gigante. As possibilidades que você dá para o seu cérebro, para a sua mente, são as possibilidades que o cérebro vai considerar. E Deus fez o seu cérebro com várias programações. Então é comum que você haja de um jeito programado. Então, quando há uma resistência, quando há uma dificuldade, é normal que o nosso cérebro busque o caminho de menor esforço. Por que a gente casa e casa na igreja? Porque a gente faz na nossa mente o que a antropologia chama de rito de passagem. A gente está dizendo, para aquela vida de solteiro eu não volto mais. Porque é comum as pessoas falarem, não, mas eu não vou casar, para que casar, né? Para que fazer uma cerimônia? Para que consagrar? Porque além de consagrar, tem a questão de determinar na nossa mente que a vida mudou. Houve uma mudança. A igreja está comemorando 19 anos. O que são 19 anos? É uma vida. Meu filho mais velho, eu tenho o Davi de 13, mas Davi é o mais velho, a Sofia de 8. 19 anos é muito tempo. Mas esse momento de celebração é o momento em que você também vai mudar de fase junto com a igreja. É o momento em que você diz, olha, vivemos bons momentos e agora vamos viver melhores. Quando eu cheguei aqui, o pastor mostrou para mim e falou assim, foi aqui que nós começamos, ali do lado. E aí eu vi um lugar pequenininho. E eu me lembrei de uma frase que o sucesso é como um trem que começa lento demais para ser percebido, até que se move tão rápido que ninguém consegue frear. Então você às vezes vai começar na sua vida de um jeito tão lento que você nem consegue acreditar. Mas você não pode dar à sua mente, ao seu cérebro a possibilidade de mudar de caminho. Mas para isso você precisa renovar a sua mente com informações que te colocam na vida que você merece, porque a vida é curta, passa rápido e não dá tempo de ficar tentando. Ou você dá certo nessa vida, ou você dá certo nessa vida, e você merece ser feliz. Mas o que é ser feliz? Porque como é que eu busco felicidade na terra se eu não sei nem o que é felicidade? Cada um de nós pode ter o seu próprio conceito de felicidade, mas eu quero apresentar para você um conceito que vem de Deus. E vem com base naquilo que Ele programou a nossa mente. Eu me lembro que eu estava em um evento em São Paulo, e o palestrante estava dizendo assim, as profissões estão mudando. No futuro vai ser tudo diferente. Mas tem uma profissão que não vai mudar. E aí eu fiquei de olho esperando que profissão era essa que não ia mudar. E aí ele fala um monte de coisa, mas não fala qual é a profissão. Aí fala mais e não fala qual é a profissão. Sabe aquela angústia de, tá bom, já entendi que vai mudar, mas eu quero saber que profissão que não vai mudar. Aí ele termina a palestra dele e diz assim, a profissão que não vai mudar é aquela de pessoas que são especialistas em pessoas. Especialistas em inteligência emocional. Especialistas em comportamento humano. Esses profissionais vão existir sempre, foi isso que ele falou, e não vão mudar. Só que ele não diz por quê. E é justamente o que eu faço. Eu sou especialista em inteligência emocional e comportamento humano. E aí eu fui entender sozinho por quê. Porque o maior manual, mais preciso manual de comportamento humano se chama Bíblia. E quem escreveu não se arrependeu do que escreveu. Muito menos mudou os planos que tem a seu respeito. Significa que o que Ele fez com você é o que? Eterno. E se é eterno, não muda. Então essa profissão não vai mudar.
Porque a sua programação mental, ela não muda. Como o seu cérebro foi feito para funcionar, não muda. E uma das premissas do seu cérebro é procurar em tudo que você faz prazer. Vou dar um exemplo. Quando você realiza um sonho, quando você conquista um objetivo, o seu cérebro diz: olha, conquistamos o objetivo. Ele manda produzir um neurotransmissor chamado dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que coloca você em uma situação de êxtase. Você se sente tão bem que parece que o tempo não passa, a dor vai embora, as percepções de problemas, de situações do dia a dia adversas, elas diminuem. Você consegue vencer o próximo problema, a próxima dificuldade de maneira mais fácil, porque você produziu dopamina. A dopamina é produzida na medida em que você realiza sonhos. Só que a dopamina, ela vicia. Se você colocar no Google assim, efeitos da dopamina, 99% dos artigos científicos vão falar de pessoas viciadas em drogas, álcool, jogos e coisas parecidas. Mas espera aí, se eu realizo um sonho, o meu cérebro produz dopamina, isso não é ruim, isso é de Deus. Então o meu cérebro poderia viciar em sonhos, sim ou não? E é tão interessante que se você faz aquela sua primeira viagem para Caldas Novas, a primeira vez em Caldas Novas, e você entra naquela piscina quente, qual é a sensação? Uau! Vira para a pessoa do lado e fala assim, ó, uau! Mas tem que fazer uau com expressão, tá? Se eu vou voltar aqui eu não sei, pastor, mas eu vou falar. Vira para a pessoa do lado e fala assim, ó, uau! Se não fizer na hora que eu pedir, vai fazer aqui na frente. Você tem duas opções. Primeira vez em Caldas Novas, nunca esteve lá, entra naquela água quente, é um negócio fantástico, é o melhor do mundo. 10ª vez em Caldas Novas, é a mesma sensação? Porque Deus fez você para sonhos diferentes. Ele programou a sua mente para ter prazer quando você realiza, ter prazer quando faz de novo, mas você se acostuma, está na hora de fazer o quê? Rio de Janeiro. Aí foi para o Rio de Janeiro, viu aquelas coisas lindas e uau! 10ª vez no Rio de Janeiro, é do mesmo jeito? Londres, Milão, Veneza. Gente, dependendo da igreja, já tinha gritado glória a Deus já. Significa que Deus fez você para realizar sonhos, e cada sonho tem que ser maior, tem que ser diferente. Só que vem o inimigo, aquele que vem para roubar, matar e destruir. O que ele faz? Ele copia e conta uma história diferente e incentiva pessoas a tentarem produzir dopamina de uma forma sintética, e acabam criando, com o objetivo de fazer um medicamento, criam uma droga chamada êxtase. E qual é o objetivo dessa droga chamada êxtase? Produzir dopamina, deixar a pessoa em êxtase. O que Deus fez de forma natural, o inimigo faz de forma sintética. E aí você fica viciado em uma droga por causa de uma programação mental que é a dopamina. E você poderia estar viciado em sonhos. Então quando você realiza os seus sonhos, o seu cérebro produz dopamina. Mas em que medida que ele produz dopamina? Olha como é que Deus é demais, gente. Não tem como falar de desenvolvimento pessoal, não tem como ser coach sem falar de Deus, porque se você um dia encontrar um coach que não fala de Deus, isso é uma miragem, isso é uma mentira, é um engano. Ele está ocultando o fundamento, a origem. O nosso cérebro produz dopamina não pelo tamanho do sonho que a gente realiza, e sim pela intensidade que a gente deseja. É por isso que Jesus, todas as vezes que perguntava para alguém, ele chegava para alguém e dizia: o que você quer que eu faça? Mas está tão fácil, é só olhar para a pessoa e saber. Aleijado, o que ele quer? Andar, cego, ele quer o quê? Ver. Por que Jesus perguntava? E a gente perguntar ainda vai, mas Jesus sabe de tudo. Por que ele perguntava? Porque ele quer saber o que você faz. Porque a quantidade de dopamina que será produzida no seu cérebro não depende do tamanho do sonho que você tem, e sim da intensidade que você deseja aquilo. Então hoje Deus pergunta para você: o que você quer? Porque se acontecer e você não quiser, não é a mesma coisa. É por isso que existem pessoas infelizes em ambientes de riqueza e pessoas felizes em ambiente de pobreza. Dá para ser feliz no pouco, e é tão importante que tem que ser feliz no pouco, porque o que te coloca no muito é a capacidade de honrar o pouco que Deus te deu.
Quando você for fiel no pouco, é que você vai merecer ser colocado aonde? No muito. Quando você for grato por aquilo que você tem, você vai ter aquilo que você deseja. Isso é princípio. Agora, como é que eu sou feliz se eu não cumpro princípios? Meu filho de 13 anos e a minha filha de 8, eu ensino para eles como guardar o dinheiro deles. Eles recebem mesada. Eu tenho um treinamento chamado Educando Filhos Emocionalmente Inteligentes. E nesse treinamento eu ensino como dar mesada para os filhos. Tem pai que acha que não precisa ensinar, que não precisa dar. Se você não ensina o seu filho a usar o dinheiro, quando ele usar na idade adulta, ele vai escolher gastar do jeito certo ou do jeito errado? Do jeito errado. Só que agora casado, gastando do jeito errado. Além de prejudicar ele prejudicou uma pessoa que não tem nada a ver. E se tiver filhos, aí prejudica já meio mundo. Aí já leva a dor para outros ambientes, essa dor é transferida e agora virou uma bola de neve de problema porque não aprendeu a usar o dinheiro. E lá em casa, todo o dinheiro que eles recebem, eles dividem em 3 potinhos. O potinho de guardar, o potinho de gastar e o potinho de doar. Agora é uma pergunta difícil, bem difícil. Quantos por cento você acha que eles colocam no potinho de doar? Quantos por cento? É bem difícil. 10%. 10%, dízimo. Doar é princípio de riqueza. Porque rico não é aquele que guarda. Rico é aquele que entrega. Rico é aquele que compartilha, aquele que doa. Hoje mesmo, durante o culto, você teve o momento de mandar para sua mente uma programação de riqueza. Você teve. E se você não fez, você perdeu a oportunidade. Mas fica tranquilo, amanhã tem culto, não tem? Sábado tem culto, domingo também. No outro domingo tem. Não perca mais oportunidades não, porque eu não perco essa oportunidade desde os 14 anos. Eu não perco a oportunidade de mandar para minha mente um estímulo de riqueza. Guardando dinheiro? Gastando dinheiro? Não. Doando, entregando. Ser feliz é ter prazer na entrega. Ser feliz é ter prazer na hora que você cumpre os princípios. Porque se a gente for buscar prazer em tudo que a gente faz, fala sério, é todo dia que as coisas são prazerosas? Não, mas se eu não sentir de cumprir o princípio, cumpre sem sentir. Porque se você só cumpre quando você sente, então quando o seu filho não sentir de ir para a escola, não leva. E se você for esperar o seu filho sentir de ir para a escola, vai ser tudo analfabeto. Porque qual é a criança que acorda e fala: ai que dia lindo, quero estudar matemática. Papai, não vejo a hora do ano começar, eu preciso estudar, papai. Meu filho é diferente, meu filho ele chega em casa, quando termina o ano letivo, ele fala: papai, terminou o ano, entramos de férias. Faltam quantos anos para eu parar de estudar? Não quer estudar. Some de casa, cadê o Davi? Está na varanda. Davi, o que você está fazendo, filho? Está na hora de ir para a escola? Eu estou na varanda, papai, olhando para o horizonte, ver se eu vejo um pouco de esperança para a minha vida. Aí vai levar o menino para a escola. Filho, vamos para a escola? E demora, e demora. Aí quando está indo, ele: papai, eu não queria ir. Eu falei: papai também nunca quis. Vai sem querer mesmo. Princípio não tem que sentir, tem que cumprir. E princípio de riqueza. Eu não estou nem citando a Bíblia, porque citar a Bíblia fica ruim para você que não está cumprindo o princípio. Fica pior. Isso eu deixo para o pastor de vocês fazer isso com vocês. 14 anos, meu primeiro emprego com carteira registrada. Office boy. Peguei o espanador, espanei as prateleiras inteiras da loja, fui fazer cobrança, fui limpar banheiro. Sabe como é que eu limpava o banheiro da loja que eu trabalhava? Com Bombril, não tinha luva, era Bombril no vaso sanitário e limpando. Hoje, se a gente pede para alguém fazer isso, a pessoa diz: eu não me submeto. Inadmissível. Dá vontade de virar para essa pessoa e falar o quê? Cala a boca. Era o que eu tinha. Para você mudar de fase, você tem que ser a sua melhor versão na fase atual, com os recursos que você tem. E o que eu tinha? Bombril. Mas eu me lembro do primeiro dia que eu tive que espanar.
pá, espanei inteirinha. E eu sou destro, então eu espanei com a mão direita. Gente, terminei o dia com o braço doendo. Quando eu terminei, falei para a pessoa que tinha dado essa missão para mim e disse: terminei. Ele me levou num lugar onde eu não tinha espanado. Ele sabia que eu não tinha espanado lá. Ele pegou a minha mão, passou em cima da prateleira cheia de terra, esfregou no meu rosto e disse: isso aqui é espanar? O que eu fiz? Eu fui para o banheiro chorar. Tinha 14 anos. Gente, eu chorei, mas chorei. Ai, que raiva. Pensei em pedir as contas? Não, porque eu não tinha essa alternativa. Peguei um balde, coloquei água, peguei um pano, molhei o pano e disse: não vou espanar, vou passar um pano úmido, porque nunca mais a minha mão, se ele esfregar aqui, vai sair suja. Ser a sua melhor versão, na fase atual, com os recursos que você tem. Só que a gente quer ser feliz, e quer ser feliz sem cumprir o quê? Princípios. Como? Cientificamente. Pessoas ricas são pessoas que doam, nem acreditam em Deus, mas cumprem princípio. Porque se você cumprir princípio, você recebe a recompensa. Mas se você não tem santidade, você não tem a salvação. Então recompensa e salvação são duas coisas diferentes. Eu creio que você quer os dois, mas a salvação requer santidade, prosperidade requer cumprir princípios. E ser feliz são as duas coisas. Ser feliz é ter prazer naquilo que você está fazendo ou naquilo que vai ser gerado por aquilo que você está fazendo. Porque nem sempre aquilo que a gente faz é prazeroso. Espanar a loja é prazeroso? Não, mas aonde eu poderia estar depois de espanar a loja poderia ser prazeroso. Eu tinha que passar por aquilo. Eu tinha 14 anos e o meu patrão, ele me pagava meio salário mínimo. Gente, é proibido por lei pagar meio salário mínimo. Era a única chance que eu tinha de trabalhar, e eu trabalhei por meio salário mínimo. E no primeiro mês eu peguei 10% e entreguei. Eu tinha 14 anos. Eu tenho 43 anos. Não tem um mês sequer da minha vida que eu deixei de entregar o dízimo. E o Márcio veio falar de dízimo. É porque talvez você precisa ouvir, né? Se você quer ser feliz e quer ter uma vida próspera na terra, você tem que cumprir o quê? Princípios. Mas não é só dízimo que te faz próspero, não. Porque o dízimo, ele só repreende o devorador. Prosperidade é oferta. Eu não estou falando para você dar, não. Se você não quiser dar, cada um tem a pobreza que merece. Cada um tem a vida financeira que merece. Porque eu comecei numa casa de madeira com piso vermelhão. Vermelhão. Alguém teve piso vermelhão? Levanta a mão assim. Antes tinha um verdão, azulão, sei lá como é que era. TV preto e branco, que os pais colocavam aquela tela colorida na frente assim, que tinha 3 cores, 3 faixas. Quem é dessa época? A gente começa a falar coisa de pobre, a pobreza manifesta, não é? Estou falando pobreza de dinheiro não, tá? Pobreza de possibilidades. A única possibilidade que eu tinha era aquilo. A melhor vida do mundo? Não, minha primeira viagem foi em um caminhão. Meu pai saiu de Lupionópolis, no Paraná, e foi para o Mato Grosso do Sul. E ele não tinha dinheiro para pagar a passagem do ônibus, no ônibus para levar a gente, e do caminhão para levar a mudança. Inteligentemente, o que ele fez? Contratou o caminhão e disse: a gente vai junto com a mudança no caminhão, na carroceria, não na boleia. Ainda bem que eu tinha 2 meses de idade, eu não tenho lembranças conscientes desse evento. Comecei bem financeiramente ou mal? É como um trem que começa lento demais e não é percebido, até que ele se move tão rápido que ninguém consegue parar. Mas por que ele se move rápido? Porque ele cumpre princípios. Em 2010, eu aprendi um outro conceito, um outro princípio, de semear na vida do sacerdote premissas. Você já ouviu isso? Não? Eu não estou falando para você dar, pelo amor de Deus, não se constranja, tá? Mas abra sua mente. Eu estou contando a minha história. Uma vez eu falei isso na igreja, o povo foi lá falar para o bispo: o Márcio está induzindo as pessoas a dar. Você dá se você quer, se você der tem recompensa, se não der, não tem. Faz o que você quiser, mas não reclama do resultado. Eu aprendi sobre premissa na vida do sacerdote. E aí quando eu aprendi, eu falei assim: por que você não me explicou isso antes?
Por que você guardou isso? E aí eu comecei a separar um dia do meu mês de trabalho. Um dia. Eu me lembro, gente, do valor que eu dei, mas eu não vou falar porque eu não quero que você fique fazendo contas. O valor era bem pouquinho. Um mês. 2010. Nós estamos em 2019. Eu não falhei nenhum mês. O último mês eu dei 35 vezes mais do que eu dei no primeiro mês. Eu não sei se você entendeu. Eu estou recebendo hoje 35 vezes mais do que eu recebia por mês em 2010. Se esforçando mais ou menos, o que você acha? Se esforçando menos. Chupa essa manga. Vira para a pessoa do lado e fala: chupa essa manga, chupa. E se eu volto eu não sei, hein, pastor, mas eu vou falar, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente quer ser feliz, mas não quer cumprir princípios. E ser feliz é ter prazer naquilo que você está fazendo, ou no que será gerado pelo que você fez. Acordar de manhã é prazeroso para todo mundo? Nem sempre. Pode ser que seja prazeroso depois que você acorda. Para alguns até pode ser prazeroso acordar de manhã. Para mim não é prazeroso acordar de manhã. Eu amo dormir. Tem gente que fala: nossa, a gente passa um terço da nossa vida dormindo. Eu digo: glória a Deus, que bom que dorme. É só escolher um colchão dos bons. Por que a gente dorme? Porque é durante o sono que a nossa memorização é consolidada. É durante o sono que as informações que a gente absorveu ao longo do dia, elas são organizadas, são selecionadas. E é nesse momento que o cérebro escolhe quais dessas informações serão transferidas para a memória de longo prazo. Porque no futuro, quando algo for necessário de você para conquistar um objetivo, você tem a informação. E por que tem a informação? Porque ela foi para a memória de longo prazo. E por que foi para a memória de longo prazo? Porque você dormiu. E por que você dormiu? Porque você estava em paz. Requisito número 1 para dormir: paz. Em paz me deito e logo pego no sono. Mas tá vendo? Teve gente que virou para a esposa e falou assim: tá vendo? Eu tenho que dormir. Mas não é 10 horas não, preguiçoso. Não usa o que eu falei para justificar a sua preguiça não. Porque não tem mulher no mundo que suporta um homem preguiçoso, tá? Devia ter trazido o marido hoje, não trouxe? Um homem suporta uma mulher preguiçosa, você sabia disso? Mas uma mulher não suporta um homem preguiçoso. O problema é que ele não se vê preguiçoso, né? Ele não se enxerga preguiçoso. A gente pode falar disso em outro momento. Ser feliz é ter prazer naquilo que eu estou fazendo ou no resultado daquilo que eu estou fazendo. A Universidade de Yale, nos Estados Unidos, fez um estudo com alunos de um curso específico e acompanhou esses alunos durante toda a formação deles. E depois que eles saíram da faculdade, mediu o desempenho deles no primeiro emprego. E alguns alunos dali saíram da faculdade ganhando 4 vezes mais do que outros alunos. E aí os pesquisadores fizeram a seguinte pergunta: vem cá, mas por quê? Que se fizeram a mesma faculdade, o mesmo conteúdo, na mesma matéria, com o mesmo professor, no mesmo lugar, no mesmo período, tudo a mesma coisa, como é que pode alunos que fizeram o mesmo treinamento, no primeiro emprego ganhar 4 vezes mais? Aí tem gente que diz: foi Deus. E se foi Deus que deu 4 vezes mais, quem é que deu 1? Não foi Deus, foi princípio que Deus deu. Gente, Deus é o Deus do princípio. Cumprir o princípio não é com Deus, mas garantir a recompensa do princípio que você cumpriu é com Deus. É como se Ele falasse assim: ó, deixa comigo. Mas Ele não vai cumprir por você. Eu fico imaginando, é como se Ele estivesse olhando e falando assim: mas eu só fazia aquilo, que se fizer aquilo eu mando os anjos, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas não fez. Chamou para o dízimo e ficou emburrado. Eu não gosto do momento do dízimo. Morra. É princípio. As maiores empresas doam. O maior doador do mundo se chama um cara que nem tem intimidade com Deus, Bill Gates. Por que ele é rico? Porque ele doa. Um chinês que criou a Alibaba, conhece a Alibaba? Que é um concorrente da Amazon.com. O que é a Alibaba? É um site onde você vende os seus produtos. Antes dele ficar rico, ele fez 100 pessoas milionárias.
A ponto de um dia ele estar jantando numa cidade dele lá da China, e uma pessoa desconhecida pagou a conta dele e disse assim: desculpa, eu estou pagando a sua conta porque eu fiquei milionário com o seu site, e eu sei que você ainda não é milionário. E hoje ele é um dos caras mais ricos do mundo. Ele fez primeiro outras pessoas ricas. Ele primeiro o quê? Doou. Ele primeiro entregou. Ser feliz é ter prazer na entrega. Seja espanando a loja e trazendo para Deus o resultado daquilo que você fez, ou pelo resultado que foi gerado. Mas ser feliz não é só isso, é também ter engajamento. O que é engajamento? É se entregar. É fazer isso com o quê? Com o coração, do tipo, eu quero, eu vou. Lembra quando você estudava? Primeiro dia de aula, como é que era? Talvez você até trabalhava. O que você fazia no primeiro dia de aula? Se esforçava para não ir direto do trabalho para a escola. Tinha que passar em casa, tomar um banho, para chegar bonitinho. Caderno novinho, caneta zerada, borracha cheirosa. Tudo que o professor falava, o que você fazia? Anotava. Você tinha prazer. Você tinha engajamento. Sabe o que é isso? Prazer e engajamento. 6 meses depois, cadê o caderno? Ninguém acha mais o caderno. Aí tem prova, fala, tem prova. Lá em Brasília tem uma universidade que a minha esposa estudou. Toda semana de prova tinha denúncia de bomba na faculdade, só para não ter prova. Aí acreditavam na denúncia, adiavam a prova em 1 semana. Começou bem, com muito prazer e com muita entrega, mas não permaneceu. Por quê? Porque toda felicidade ela é temporária quando há somente prazer e entrega. Na ausência de propósito, a felicidade nunca será permanente. E aí tem um versículo que fala sobre propósito. Romanos 8, 28. Eu vou ler bem rapidinho, você anota aí para ler depois. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O propósito é de quem? É de Deus, então não é meu. Então propósito a gente não descobre, a gente não cria, a gente se submete. Mas como é que eu me submeto a um propósito se eu nem quero cumprir princípios? Você sabe o que eles mais me perguntam nas redes sociais? Me fala sobre propósito. Eu quero descobrir meu propósito. Eu quero descobrir meu propósito. Eu quero descobrir meu propósito. Eu não tenho propósito. Propósito todo mundo tem, mas quer descobrir. E propósito não é descobrir, gente, é se submeter. Porque esse propósito ele não é meu, ele é de Deus. E as coisas vão cooperar se eu decidir fazer o que Deus quer que eu faça. Tanto é que se não houver propósito naquilo que eu estou fazendo, a felicidade será temporária. O prazer e o engajamento não vão durar muito tempo. É aquele homem que casou com a esposa e teve prazer de estar com ela e se entregou para ela, mas anos depois já não tem a mesma coisa. Porque ele casou sem ter um propósito. Ou a mulher, ou o funcionário da empresa. E aí ele começa a se sentir mal e achar que o que tem que mudar são as pessoas. Porque quando a minha esposa mudar, aí sim eu serei. Aí a gente coloca o quê? Condições. Condições para ser a melhor versão. Eu já disse que você precisa ser sua melhor versão na fase em que você está, com os recursos que você tem. Sabe o que é isso? Você não precisa de outra esposa. Você precisa de uma nova percepção da esposa que você tem. Você não precisa de um outro marido. Não precisa. Não precisa. Mas você precisa. Está amarrado, demônio. Sai desse corpo. Não precisa. Você precisa de uma nova percepção. Você não precisa de outros pais. Você precisa de uma nova percepção da família que você tem. Você precisa enxergar de um jeito diferente. Mas por que a gente não é feliz? E aí eu entro na palavra. É agora. Diz para a pessoa do lado assim, é agora. Faz expressão, gente, expressão. É agora. É agora. Vamos? Vai lá. É agora. O que tira de nós o propósito? A dor. Ninguém tira de você o prazer. Ninguém tira de você a entrega. Mas pode tirar o quê? O propósito. Você quer ver?
Chega para uma pessoa viciada em drogas, durante o uso das drogas, diz para ele, é bom ou ruim? O que ele diz? É bom. É prazeroso ou não é? Na hora que ele está usando, o que ele diz? É prazer. Isso não é o problema. Engajamento não é o problema. Mas o foco agora passou a ser o quê? Propósito. Por que eu faço isso? Qual é a minha motivação? E eu preciso falar para você de uma coisa chamada rebeldia. Vira para a pessoa do lado e faz assim, ó. Porque rebeldia acontece em todos os lugares onde há liderança. E se tem alguma coisa que pode roubar a sua felicidade, é aquilo que arranca o seu propósito. E aquilo que mais arranca o propósito da vida das pessoas é rebeldia. Mas o rebelde nasceu rebelde? Não. Tudo começa com um primeiro passo. Antes de ser rebelde, ele se sentiu injustiçado. Então aquela pessoa que um dia se tornou rebelde, um filho que se tornou rebelde, um funcionário que se tornou rebelde, um gerente de um banco que se rebelou contra o banco, um líder de uma igreja que se rebelou contra o outro líder, isso tem em qualquer lugar, gente. Antes de ser isso que eu acabei de falar, ele se sentiu o quê? Injustiçado. E o que ele deveria ter feito quando ele se sentiu injustiçado? Abrir o coração e buscar ajuda. Porque não é o que você viveu, é como você se sentiu. E é nessa hora que é um alerta que eu dou para você. O dia que você se sentir injustiçado, em qualquer nível de relacionamento, você precisa abrir o seu coração. Eu tenho um exemplo meu no casamento, e tem também na igreja. Do meu casamento foi o seguinte: eu fui para o supermercado fazer compras. E mulher, ela tem uma habilidade de escrever a lista de compras, mas ela escreve com uma tinta que apaga. Quando a gente está comprando, alguns itens apagam. E quando a mulher pega, ela com um passe de mágica, ela bota o item de novo ali. Porque na hora que eu estou comprando, tem item que não está na lista. E aí eu cheguei em casa com a lista, convicto de que tinha comprado tudo. E a minha esposa disse: você esqueceu tal coisa. Eu falei: não esqueci, comprei tudo que estava na lista. Quando ela pegou a lista, eu falei: você escreveu agora? Não, eu escrevi antes. Apagou. Gente, eu vi. E ela olhou para mim nervosa. Por que ela ficou nervosa? Porque aquilo não era compra do mês, era compra para fazer alguma coisa naquele dia. Então tinha que ser rápido, e eu estava perdendo o time. E ela virou para mim e disse assim: você sempre esquece tudo. Ela falou de um jeito gentil. 19 anos casado, sempre é muito gentil. Riu é porque se identificou. Eu me senti um débil mental, gente. Você sempre esquece tudo. Quem sou eu? Débil mental. Me senti. Primeiro passo da rebeldia: injustiça. Me senti o quê? Injustiçado. Se eu não resolver isso, logo logo eu vou me rebelar. Contra quem? Contra ela. E eu vou fazer algo bom ou ruim para mim? Ruim, mas vou sentir prazer quando estiver fazendo? Sim. Então eu preciso resolver quando? Agora. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Você sabe por que esse versículo está lá? Porque a nossa mente é o seguinte: o que aconteceu hoje, como eu me senti, foi para minha memória. Hoje à noite, enquanto eu durmo e tenho sono REM, meu cérebro pega esse sentimento e leva para a memória de longo prazo. E se for para a memória de longo prazo, é mais difícil corrigir do que corrigir hoje. Aí tem gente que fala assim: Márcio, mas eu tenho dificuldade em pedir perdão. Então erre pela manhã. Eu preciso de tempo para pedir perdão. Erra às 6 da manhã, que você tem até a hora de dormir para pedir perdão. Cala a boca. Você tem esse tempo. Mas resolve o mais rápido possível. E eu sabia que eu tinha que resolver aquilo. Por quê? Tem uma cientista chamada Lisa Feldman, que ela diz que quando nós estamos diante de um desafio, o nosso cérebro vai ao passado, buscar experiências anteriores para dar, com base na experiência anterior, um significado para aquilo que a gente está vivendo hoje. E se eu guardo essa informação de que eu sou o que eu estou sentindo, e a minha esposa não disse que eu sou um débil mental, mas não é o que ela disse, não é o que fizeram, é como eu me senti. Primeiro passo da rebeldia: se sentir
injustiçado. Então você pode se sentir injustiçado, mas não deixe esse sentimento passar para amanhã. Conversa, resolve. E eu chamei a minha esposa e disse: meu amor, quando você disse que eu sempre esqueço tudo, eu me senti um débil mental. Foi isso que você quis dizer? O duro é ela falar que foi, né? Mas você sabe que ela vai falar o quê? Não, não foi, é porque você esquece toda hora. Aí ela falou assim: não, não é isso que eu quis dizer, é só que você esqueceu e a gente não vai conseguir fazer o que tinha que fazer agora. Eu falei: meu amor, é uma dificuldade minha, o que você pode fazer para me ajudar? Pronto. Eu me senti débil mental e acabei de mandar para o meu cérebro que eu não sou débil mental. E se eu não faço isso? Amanhã alguém diz: você esquece tudo, hein? O que é que vem na minha mente? Débil mental. Aí você vem para a igreja e alguém fala alguma coisa, mas falou alguma coisa só para você? Não, falou para todo mundo. Aí você se sentiu o quê? Injustiçado. Vira para a pessoa do lado e fala: injustiçado, injustiçado. Lá em cima tem que falar também. Só lá em cima fala: injustiçado. O que você tem que fazer? Conversa com a pessoa. Você fez isso? Eu me senti assim. Foi isso mesmo? E resolve antes do dia acabar, antes de você dormir, antes de você ter que precisar de mim no futuro para ressignificar isso. Primeira fase da rebeldia é a injustiça. Mas vamos supor que você não resolveu. Não resolveu a injustiça. Qual é o segundo passo? Se você está anotando, anota: autossuficiência. Agora é o seguinte: quem me injustiçou, eu não preciso mais dele, eu não preciso mais dela. Agora eu faço tudo o que? Da minha cabeça. Para que eu vou pesquisar, consultar? Gente, isso não é um sentimento necessariamente, é como o nosso cérebro funciona. Porque se aquela pessoa na minha mente é a responsável pela minha injustiça que eu não resolvi, eu não aceito nada que vem dela. Agora eu acho que eu sou autossuficiente, eu posso fazer isso sozinho, eu vou sozinho. E se você for sozinho, você vai rápido, mas se você quer ir longe, você tem que ir acompanhado. E Deus disse: não é bom que você viva só. Falou isso para quem? Para o homem. Não é bom que você esteja só. Não dá para ficar sozinho. Mas o senso de injustiça não resolvido gerou em mim autossuficiência. Se eu não resolver a autossuficiência, vem a terceira e penúltima fase da rebeldia. E a terceira e penúltima fase da rebeldia é orgulho. Sabe o que é orgulho? É sentar aí e ficar falando assim: eu faria melhor, eu falo bem melhor. Pastor Salmo, eu sou melhor, sou tão melhor que posso fazer tudo sozinho. Daqui a pouco nem chama mais de pastor, chama de Salmo. Não tem isso aqui, é porque lá na minha igreja tem isso, acontece lá. Mas qual o problema de não chamar de pastor? Qual o problema? Eu vou te falar já já qual é o problema, que teve uma pessoa que fez isso na Bíblia. Você vai ver já já quem é que tirou esse nome. Você vai entender. Me senti injustiçado, não resolvi. Autossuficiente, agora orgulhoso. E aí vem a última fase da rebeldia, que é a desonra. E o alvo da desonra sempre é a liderança. Sempre é rebaixar, diminuir aquele que um dia foi seu líder. Vamos ler Gênesis. Gênesis 2. Eu vou começar a ler a partir do versículo 4. É um texto um pouco longo, porque eu preciso contextualizar para vocês. Gênesis 2, versículo 4. Diz assim, eu vou ler na versão NVI. Gênesis 2, versículo 4. Esta é a história das origens dos céus e da terra. No tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Quem fez? Não, Senhor Deus. Quem fez? Senhor Deus.
Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou às suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Ávila, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bedélio e a pedra ônix. O segundo que percorre toda a terra, aí começa, aí vai para o versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem. Versículo 16, como é que começa? O Senhor Deus. O versículo 18 começa como o quê? Então o Senhor Deus. E se a gente continuar, vai ter Senhor, 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 Deus. Mas aparece a serpente. Gênesis 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? A serpente retirou do texto uma palavra. A palavra Senhor, desonra. Primeiro personagem da Bíblia a praticar desonra foi a serpente. Senhor é domínio, Senhor é liderança, Senhor é reconhecer quem está acima de você. Desculpa ter que te falar isso, seu pastor é Senhor sobre você. Ele é o representante de Deus nesse lugar. Ele é o sacerdote, ele é Senhor. E a serpente foi quem retirou essa palavra Senhor. Para você chegar no nível de retirar o reconhecimento que o seu líder tem sobre você, um dia você se sentiu injustiçado. Um dia você se achou autossuficiente. Um dia você se sentiu orgulhoso demais, mas você não se sente orgulhoso. Você acha que você só é capaz de fazer melhor. Um dia você praticou a desonra. E quando você chega no nível de desonra, é muito difícil recuperar você. O que eu recomendo para que você tenha a vida que você merece é que quando você, em qualquer ambiente da sua vida, se sentir injustiçado, corre para a pessoa que você acha que praticou injustiça e resolve, antes que seja tarde demais para você. Porque a desonra que você pratica para a sua liderança, ela não persegue o seu líder, ela persegue você. E para onde você for, você vai transferir para as pessoas o quê? Desonra. Isso acontece no trabalho, porque a pessoa que está lá no trabalho representando a autoridade sobre você é alguém que foi colocada por Deus. Agora, quem é que tem facilidade em praticar rebeldia? Pessoas que precisam de um pai. É comum mulheres namorando homens, homens namorando mulheres e namorando pessoas que não tiveram pais, são órfãos de pais vivos ou pais mortos. Um homem que não teve a figura de um pai, ele tende a ser um homem que não se submete à autoridade, desonra. E eu estou falando de autoridade política, autoridade religiosa, autoridade policial. Ele não se submete, ele não entende, ele não aceita. E quando você não entender a direção que o seu pastor der para você, quando você não entender, confia. Porque se Deus deu a direção para ele, ele não precisa ficar explicando. Por que eu estou falando isso, gente? Porque eu estou onde eu estou, porque quando eu não entendi, eu confiei. Porque com 14 anos, trabalhando o dia inteiro, com salário, meio salário mínimo, com uma família financeiramente pobre, eu não entendi dar o dízimo, eu confiei. Quando em 2010 me ensinaram a premissa, que eu tinha que dar a premissa para o sacerdote, eu entendi e também confiei.
Então nem sempre a gente vai entender, mas se é um princípio, a gente precisa confiar, e entregar, e fazer. Porque prazer não é só no que a gente faz, é no que a gente conquista. E se aquilo que hoje você precisa fazer não é prazeroso, será prazerosa a recompensa. Se não for agora, é no futuro. Mas esse futuro não vai existir se o princípio não for cumprido. Pessoas que não têm a figura de um pai, eles tendem a ser rebeldes. A origem da rebeldia vem da ausência de paternidade. Porque o pai é o primeiro senhor. E é tão interessante que, se você tem filhos pequenos ou deseja ter filhos ainda e não tem, e você quer que o seu filho acredite em Deus, você sabe o que tem que acontecer para ele acreditar em Deus? Ele primeiro tem que acreditar em você. Porque quem apresenta Deus para os seus filhos é você. Como é que seu filho vai acreditar em Deus se a história que você vive é controversa com o Deus que você apresenta? Isso vira uma bagunça na mente dele. Paternidade já começa ali. Um homem que não teve um pai, ele vai ter dificuldade em prosperar. Ele coloca a mão nas coisas que ele faz e não dá certo. Aí vem outras pessoas que fazem a mesma coisa e dá certo. Eu estava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e terminei uma ministração em uma igreja. Um rapaz veio me procurar, ele falou: Márcio, você disse que o nosso cérebro acredita na história que a gente conta para ele. Isso é uma verdade científica. O nosso cérebro acredita na história que a gente conta para ele. Eu não tenho tempo de explicar para você aqui agora. Mas a Bíblia diz que assim como eu penso em minha alma, assim é. Então o cérebro acredita na história e eu acabo agindo pela história que eu acreditei. E aí ele diz: e eu preciso da sua ajuda, porque meu pai contou uma história antes de morrer, e depois daquilo, tudo que ele falou aconteceu. Eu falei: o que aconteceu? A gente não deu certo. Como assim? Me explica. Ele disse assim: meu pai tinha uma empresa, morreu, a gente pegou a empresa e continuou com ela, mas ela quebrou. E o que sobrou a gente vendeu, dividiu, e os irmãos todos, o que fizeram não deu certo. E o pior é que todo mundo que faz o que a gente faz dá certo. Eu falei: o que seu pai disse? Ele disse antes de morrer que a gente não seria nada sem ele. Seu cérebro acredita na história que você conta para ele. Acredita ainda mais em uma história contada por pessoas que você ama. Intimidade é a chave que você dá para as pessoas acessarem as suas emoções. É por isso que a Bíblia diz que amar é mandamento, mas não diz que intimidade era. Amar é um mandamento divino, você é obrigado a amar para o seu bem. Ter intimidade é uma escolha. Você escolhe a quem você vai dar a intimidade. A mulher desse rapaz vira para mim e diz: eu também preciso te falar uma coisa. Minha mãe dizia para mim que cada espirro meu era um filho morto. E eu falei: o que aconteceu? Ela falou: perdi vários filhos. Vários morreram, mas eu tive uma filha. Aí ela falou: aquela. Aí eu olhei, ela estava em uma cadeira de rodas. Seu cérebro acredita na história que alguém conta para você. É por isso que a Bíblia diz: as más companhias corrompem os bons costumes. O que é corrompe os bons costumes? Espera aí, se uma má companhia está do meu lado, corrompe os bons costumes, é porque eu tenho bons costumes. Então eu já aprendi a fazer o certo. É isso que ele está dizendo. Ele não está falando de uma pessoa em desenvolvimento não, gente. Ele não está falando de uma criança. Ele está falando de uma pessoa que já aprendeu a caminhar nos caminhos do Senhor. Ele está dizendo: você que já tem bons costumes, se você andar com a pessoa errada, vai corromper. Então qual é o alerta? Quando você, nesse ambiente aqui da igreja, encontrar alguém com uma conversinha de: eu sou injustiçado, você vai falar o quê? Brother, não fala mais nada para mim não. Procura a pessoa que você acha que injustiçou você e abre o coração. Não dê ouvidos a quem reclama, porque quem reclama não quer a sua ajuda, quer encontrar em você um aliado para a dor que ele carrega, e ele vai te arrastar para fora daqui. Quando sua mãe te liga para reclamar de alguém que ainda mora com ela, ela não quer a sua ajuda. Ela quer que você fique do lado dela quando tudo que ela espera de ruim acontecer, aconteça. E quando acontecer o ruim que ela te alertou, ela diz: aconteceu, você está comigo, né? Ela fez por mal? Não. Mas o injustiçado, qual é o comportamento dele? Reclamar.
Então, mas como é que eu sei que eu estou injustiçado, ou que eu me sinto injustiçado? Quando você começa o quê? A reclamar. Mas Márcio, eu não reclamo, eu estou reivindicando. Não, às vezes você reclama e acha que reivindica, porque reclamar é procurar culpados, reivindicar é procurar solução. E quando você só fala de problema, você não quer saber da solução. Quando você só aponta o erro, você não quer saber o que tem que ser feito, muito menos está disposto a fazer. Fuja de pessoas que reclamam. Mas Márcio, eu tenho um dom, as pessoas me procuram para reclamar. Meu irmão, isso não é dom não, isso é um encosto. Você está doido? A serpente tirou a palavra Senhor, soberano, líder, o cara, o ungido, desonra. Mas foi tão sutil, não foi? E a mulher acreditou. O problema não é a mulher que conversou com a serpente, é o homem que acreditou na história de uma mulher que conversa com a serpente. Eu fico imaginando Eva falar assim: Adão, a serpente falou comigo. Ele, e o que ela falou? Cara, quem acredita nessa história é mais doido. Um ser humano falando com animal. Fuja de pessoas injustiçadas. E como é que eu identifico essas pessoas? Elas reclamam, e se elas são íntimas, elas reclamam, e a reclamação delas vai até mim, e a reclamação delas me vincula emocionalmente àquilo que elas estão reclamando. Daqui a pouco eu me sinto injustiçado pelo que aconteceu com ela, e quando ela sai, a gente vai junto e fica sob um jugo do que? Da rebeldia. Eu não sei porque que eu estou falando isso. Talvez você precise ouvir. Você precisa cumprir princípios. Você precisa honrar. E a minha vida os meus resultados, eles vêm mediante honra. Honra. Eu me lembro o dia que eu estava na igreja com o meu pastor, e ele me levou para o novo templo da igreja. Gente, e é tudo que o meu pastor fala que eu concordo? Não. É tudo que ele fala que eu entendo? Não, mas eu decidi que quando eu não entender, eu vou confiar. Porque se eu não me submeter a ele, eu estou sendo insubmisso a quem colocou ele naquele lugar. E aí eu me lembro que ele falou de um novo templo, me levou para o novo templo. Eu lembro que estava no concreto. E ele falou assim: a gente vai botar um piso assim, tal, vamos botar a cadeira tal, que não sei o quê, e essa cadeira custa tanto. Ele não me pediu dinheiro, gente. Eu saí de lá falando, eu queria fazer parte disso. Deus não precisa de você, mas Ele conta com a sua participação. E eu sabia que Deus não precisava de mim, mas Ele contava com a minha participação naquele projeto. E eu não tinha o que dar, não tinha tinha dinheiro. Eu tinha o dízimo, tinha dado a minha oferta, mas não tinha mais nada. Não tinha poupança, não tinha reserva, não tinha nada. Mas eu tinha um carro. E como eu tinha um carro e a minha esposa tinha outro carro, o carro era meu, eu decidi, é meu, eu dei o carro. Quando eu fui dar o carro, eu cheguei na igreja, ele pegou o documento, eu anotei lá, assinei atrás o DUT, para ele fazer a transferência e vender e transformar aquilo em dinheiro e colocar na obra. E aí eu entreguei esse carro. Na hora que eu entreguei, ele orou, recebeu e tudo mais. Ele olhou para mim, não esqueça, gente, ele olhou para mim e disse assim: ô Márcio, você vai comprar qual carro agora? Eu falei assim: nenhum, é tudo que eu tenho. Ele pegou o documento e falou: não, então eu não posso receber. Eu falei assim: não é você que decide que recebe, é eu que decido que dou. O princípio não é de receber, porque dar é melhor que receber. Sabe que dia que isso aconteceu? Vou pesquisar aqui agora. Está anotado aqui, ó. Dia 11/7/2013. Fiquei a pé. 2 meses andando em Brasília de ônibus e metrô. Não tinha dinheiro para comprar carro. Nos 2 primeiros meses, não. Andando de ônibus e metrô em Brasília, até que um dia eu chego em casa depois de ter saído de manhãzinha. Quem anda de ônibus aqui sabe que quando está chovendo, a gente bota o guarda-chuva. Quando o ônibus chega, a gente faz assim. É ou não é? Que o ônibus passa e joga água na gente. E eu ainda era meio inexperiente nisso. O ônibus passou e jogou água no pé, molhou com uma água limpa ou suja? De manhãzinha. Voltei para casa às 11 da noite, fiquei o dia inteiro com o pé molhado. Cheguei em casa, tirei o pé, tirei a meia. Sabe aquele pé todo, parece que a pele está saindo?
tirei, sentei no sofá de casa e falei assim: eu sou um idiota. Como eu fui idiota. Dei meu carro, tem 2 meses que eu não tenho dinheiro para comprar carro, e chego em casa desse jeito. Que loucura. Aonde que você estava com a cabeça? Dar tudo que você tinha. E eu me lembro que quando eu dei o carro, eu falei para minha esposa: eu dei o carro. Ela falou assim: você deu o seu, né? Casamento é uma benção, né, gente? Eu falei: eu dei o meu, sim. É porque eu não vou ficar emprestando toda hora o meu, não. Eu falei assim: vou de ônibus. Nesse dia aqui, dia 11/7/2013, eu voltei de ônibus para casa. 2 meses depois, me sinto um idiota, ligo a televisão e está passando um programa de televisão. Um documentário da Discovery, eles falando de uma cidade ancestral. Eu não sei se era um país da América Central. Eu não sei se é Inca, Maia, Azteca, eu só sei que é uma coisa assim. E aí eles estavam mostrando a cidade. Só que quando eu ligo, está no finalzinho. E aí o locutor fala assim, ó: essa cidade é linda, mas a sua beleza só pode ser vista do céu. E aí um drone levanta. E quando o drone levanta, eu estou assistindo e faço: uau, como é linda. Deus fala comigo naquela hora: quando você deu o carro, você construiu um memorial cuja beleza só pode ser vista do céu. E você está se sentindo idiota porque você está vendo da terra. Naquele dia eu falei assim: não sou idiota. No mês seguinte eu já tinha dinheiro para comprar um carro, mas eu disse assim: já que eu não sou idiota e fiz a coisa certa, eu vou andar mais 18 meses de ônibus e metrô em Brasília. Os 2 primeiros meses eu tinha dado, mas fiquei naquela coisa de dar, não confiei. Depois disso eu confiei e disse: confio tanto que não vou comprar. 18 meses depois andando de ônibus e metrô. E no primeiro mês desses 18 meses, uma pessoa do nada chega para mim e fala: ô Márcio, por que você não lê esse livro aqui de inteligência emocional? Sabe o que eu falei? O que é isso? Inteligência emocional. Ela falou assim: aprender sobre pessoas, sobre os comportamentos das pessoas. Peguei o livro, tirei uma foto, peguei o metrô, peguei o ônibus da Asa Norte lá em Brasília, fui até a estação da rodoviária, peguei o metrô, parei no Parque Shopping, andei, cheguei no shopping, na FINAC, comprei o livro, voltei para o metrô, fui até em casa, comecei a ler o livro. Comecei a ler o livro no ônibus e no metrô, porque eu não precisava dirigir. Agora eu tenho um motorista. Quantas vezes eu fui para a reunião e as pessoas falam: cadê seu carro? Eu falei assim: está rodando aí, deixa ele rodando. Uma pessoa bondosa, meu carro, meu motorista vai pegando outras pessoas também. Quando a pessoa podia me julgar porque eu tinha ido para uma reunião importante de ônibus, eu só parava uma parada antes e chegava andando. O que foi? Eu parei para tomar um café e não mentia, estava tomando café, então ninguém precisava saber. E aí eu estou lá lendo os meus livros no ônibus e metrô, gente, porque agora eu não estou dirigindo. Confesso que no ônibus eu não consigo ler, porque balança muito, mas no metrô eu conseguia. Mas o que aconteceu foi sobrenatural. O dia em que eu me senti bem andando de ônibus e metrô, o dia que eu fui fiel naquilo que eu tinha, eu comecei a ler o livro e li os conceitos sobre pessoas. Quando eu fechava e olhava para as pessoas, parecia que elas falavam comigo. Não tem como explicar. Parecia que a pessoa, pela expressão dela, ela dizia: eu estou vivendo isso que você acabou de ler. E aí eu comecei a ler. Eu li 3 livros. E aí eu comecei a trabalhar como coach de inteligência emocional. Meu último evento em Goiânia, 2.100 pessoas. Meu último evento de Brasília, 3.000 pessoas. E eu comecei a fazer o evento em 2017, porque de 2013 para cá, eu fiz eventos menores, com poucas pessoas. Até que em 2017 eu decidi fazer o primeiro. E o primeiro evento que eu fiz, eram 450 pessoas. E eu vendi 50 inscrições. Não dava para pagar. Não dava. E aí eu não tinha uma equipe muito grande, eu tinha poucas pessoas na equipe. Eu me lembro que eu fui dormir e falei: Deus, eu vou cancelar esse evento, porque vendi 50 ingressos, são 450. Eu não vou pagar. E aí se eu não pago, os fornecedores me processam, eu não consigo fazer mais nenhum evento. Dormi. E quando eu dormi, Deus falou para mim em sonho: eu só preciso que você pise sobre as águas. Só preciso que você pise. E eu me lembro que Deus falou assim: ou o mar vai abrir ou você vai flutuar. Eu não entendi, mas eu confiei. Deu certo. Segundo evento, a mesma coisa. Terceiro evento, a mesma coisa. Hoje eu não preciso nem saber, eu vou pisar.
Mas antes de pisar, você precisa cumprir princípios. Fique em pé no seu lugar. E eu vou terminar com uma oração. Feche seus olhos. Eu não conheço você, eu não estive no seu passado. Eu não sei, feche os olhos. Eu não sei das suas injustiças, das suas dores, mas eu sei o que Deus quer que você faça. Eu não sei o que Deus quer fazer com você, mas eu sei o que Ele quer que você faça. E é isso que eu quero, que você agora feche seus olhos. Deus, eu apresento essas pessoas ao Senhor. Eu apresento pessoas com o coração aberto, pessoas dispostas, pessoas que querem cumprir a Tua palavra, os Teus princípios. Nessa noite, Senhor, as pessoas que estão agora orando, colocando isso diante de Deus, acreditando, confiando, fala com elas hoje, durante o sono, durante o sonho, mostra o caminho, mostra a direção, traz a unção de Deus que há sobre elas, de forma poderosa, mostra para elas o propósito, o fim delas estarem aqui, quais pessoas serão beneficiadas, toca o coração, Senhor, que mesmo não entendendo, que elas possam confiar e dar o passo para viverem a vida que elas merecem viver. Eu queria que você abrisse seus olhos e abraçasse a pessoa do seu lado, sem falar nada, só abraçar. Mas é um abraço de frente assim, gente, um abraço de frente. Não é trio, é dupla, pode abraçar. Não fique ninguém sem abraço, não fala nada, só abraça. Só abraça. Deus pode todas as coisas, e Ele quer que você também esteja com Ele em todas as coisas, mas você precisa cumprir princípios. Fuja do rebelde, fuja daquele que se sente injustiçado, mas não deixa ele na mão, incentiva ele a buscar ajuda. Diga para ele, resolve isso, porque Deus tem o melhor para você. Deus abençoe.